No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, nós encontramos as seguintes palavras. Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Com estas palavras tão profundas, Deus nos acolhe neste culto. Pedro reconhece que Jesus tem as palavras certas e estas palavras não são encontradas em nenhum outro lugar a não ser com Jesus Cristo. Que isto nos possa trazer alegria para a nossa vida, em especial para este domingo tão bonito, ensolarado que Deus nos dá de presente. E hoje é o 8º domingo após Pentecostes. Também hoje nós lembramos do Dia Mundial de Oração pela Diaconia. Hoje também é dia dos avós. Que bênção ser avô ou ser avó. Lembramos dessas pessoas especiais. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 6, diz: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Nós queremos, então, iniciar o nosso culto, não em nosso nome, mas em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu convido a comunidade em suas casas a acompanhar o hino Trino Deus, ou Deus Trino. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, a teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus brilho de amor. Nós queremos chegar diante de Deus em oração. Oremos. Convido a comunidade a inclinar as suas cabeças para chegar diante de Deus. Senhor, nós estamos na tua presença nesta manhã, em culto, onde tu nos reúnes em comunhão contigo, mesmo à distância. Agradecemos pela proteção da noite. Hoje temos mais um belo domingo que tu nos dás de presente. E este dia, Senhor, é teu. Por isso, com respeito, viemos para te adorar e nos prostrar diante de ti. Hoje é dia de ouvirmos também a tua palavra. Nós precisamos dela para viver. Fala tu conosco, Senhor amado, e ajuda-nos para que te possamos responder com amor, fé e confiança. Perdoa-nos a nossa culpa
culpa, porque muitas vezes queremos viver do nosso jeito e com isso nós nos afastamos da tua vontade e machucamos o nosso próximo. Perdoa-nos e acolhe-nos no teu abraço. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que nós oramos. Amém. Nós queremos nos preparar agora também para a prédica, para a leitura bíblica, e nós queremos cantar o hino É como a chuva que lava. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal. Estimada e querida comunidade, irmãos e irmãs em Cristo, a palavra de Deus é a única luz na escuridão desta vida. É palavra da vida, de consolo e de toda bem-aventurança. Estas são as palavras de Martim Lutero. Se a palavra de Deus é luz desta vida, então nos resta nos deixar iluminar por ela. Assim como a palavra é luz, ela também é alimento para a vida. Palavra, ela consola e traz bem-aventurança. Palavra nos traz aquilo que nos deixa feliz. Não uma felicidade superficial, mas a felicidade que provém quando vivemos os sinais do reino de Deus. Convido então a comunidade a ouvir o texto da prédica que nós encontramos em Romanos capítulo 8, os versículos 26 a 39. E vamos deixar que esta palavra nos ilumine, nos traga nutrientes para a vida, nos consola e nos traga também o sentimento da bem-aventuranças. O Vital vai trazer esta leitura para nós. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou, e não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados.
Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado, está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Será os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte. O dia inteiro somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Até aqui o texto. Estimada comunidade, eu pergunto, temos nós fraquezas em nossas vidas? Ou quando nós sentimos fraquezas, podemos dizer que sentimos fraquezas quando nós estamos desanimados? Ou quando nós não temos domínio sobre uma situação? Por exemplo, o vírus trouxe a pandemia, ceifando milhares de vidas. Sentimos também fraqueza diante da situação pelas dores da perda de vidas. Ou sentimos também fraqueza quando estamos diante de outras perdas. Sentimos também quando há fome ou quando há tantos outros sofrimentos. Muitas vezes estes são causados porque não há uma busca pela justiça de Deus e nem pela paz. Em meio às fraquezas e sofrimentos, a palavra de Deus nos quer levar a confiar e orar. Porque geralmente a fragilidade nos leva à ansiedade e sem perspectivas da vida. É aqui, nesses momentos, que nós ficamos fragilizados em nossas orações. O apóstolo Paulo, ele diz nesse texto que o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Ele vem mesmo quando nós temos obscuridade em nossas vidas, quando nós não conseguimos enxergar as coisas com clareza. O Espírito Santo, diz a palavra de Deus, que é o Espírito de Deus, leva à presença de Deus aquilo que nós não conseguimos expressar por causa da nossa fraqueza, por causa dos sofrimentos. Nós temos então o auxílio de Deus. Mesmo em meio aos sofrimentos, nós somos ajudados por Deus, apesar de nós nos sentirmos fracos ou fracas. Estas palavras, estimada comunidade, irmãos e irmãs em Cristo, elas nos animam
A palavra de Deus, ela nos anima para que as pessoas possam confiar e para que as pessoas saibam que mesmo em meio a dores e problemas, elas têm a companhia de Deus. E essas palavras também trazem esperança e força para viver. Nesta esperança, nós podemos, mesmo em meio às dificuldades, dores e desânimos e outros sofrimentos, cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Que bom que nós podemos crer que Deus vê o que está dentro do nosso coração. Ele conhece os pensamentos e o Espírito conhece a vontade de Deus. E assim, sempre a vontade de Deus, ela é a melhor para a nossa vida. É bom saber que o Espírito Santo nos assiste em qualquer situação da nossa vida e nos faz lembrar que nós estamos sob o amor de Deus, que veio nos salvar por meio do seu Filho Jesus Cristo. Podemos acreditar que o amor de Deus não nos abandonará. Nada pode nos separar deste amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Nem sofrimento, nem as dores, nem a fome, nem perseguição, nem a pobreza, o perigo ou a morte. O amor de Deus nos mantém unidos a Ele, mesmo em meio em todas estas questões deste mundo. O mundo não vai aceitar e nem compreender este amor. Assim como Jesus experimentou a falta de compreensão, isto gerou sofrimento e morte. Assim, aqueles que o seguem, também estes vão experimentar a falta de compreensão e de aceitação. Por que isso é assim? Por que as pessoas não conseguem aceitar o amor de Deus? Porque o amor de Deus nos questiona. O amor de Deus que é revelado em seu Filho Jesus Cristo conscientiza para a humildade, para o arrependimento, para a mudança de vida. O amor de Deus, ela também nos faz compreender que é melhor viver uma vida de solidariedade e uma vida para a paz. E pelo fato do mundo não conseguir compreender o amor do cristão para com Deus, também o mundo não consegue compreender o amor de Deus para com a humanidade. O mundo, inclusive, vai rejeitar as ações de amor, assim como também aconteceu com Jesus. E assim também estes, quando são praticados no meio cristão. O mundo prefere aquilo que não vem de Deus, que não vem do seu espírito. O mundo prefere a mentira, prefere enganar, oprimir, prefere cultivar a mágoa, o orgulho e muitas outras ações essas que levaram Jesus na cruz. E Jesus foi até ali por amor de nós. Mas graças a Deus, que Deus não abandona aos que permanecem no seu amor. Deus não abandona as pessoas cristãs que permanecem na videira, que é Cristo.
Pelo contrário, estas ficam firmes e ainda permitem a poda para que sejam cada vez mais abençoadas. O texto bíblico ainda diz que, mesmo tendo fraqueza, sofrimentos e perseguições, nós temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Não é uma vitória qualquer, mas uma vitória completa. O apóstolo Paulo, ele crê nisso firmemente quando diz: nada pode nos separar deste amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá em cima e nem o mundo lá embaixo. Paulo é cativado por este grande amor de Deus que nos amou, esse Deus que interveio no mundo perturbado, trazendo a salvação. O sacrifício de Cristo conferiu ao conjunto da criação de maneira decisiva a salvação. Nada pode desfazer esse feito de Deus e essa prática do amor, nem romper com nossa comunhão com Deus nele fundamentada. Que esta palavra possa nos iluminar com a sua luz divina, mesmo quando existem espaços obscurecidos ainda pela maldade que nos cerca. Que Deus te preserve no seu amor no dia de hoje e sempre. Amém. Agora, nós queremos chegar diante de Deus e confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Estimada comunidade, nós queremos cantar uma parte da melhor oração é o amor e assim nos encaminhar para o momento de oração final. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Se quiseres orar, então deves amar. A melhor oração é o amor. Oremos. Deus, gratidão pela oração e também porque teu Espírito intercede por nós e que não conseguimos, quando não conseguimos expressar as nossas palavras na nossa fraqueza. Gratidão por nos amparar na oração. Louvor e graças porque não nos abandonas e não nos poderá, nada nos poderá também separar de ti. Gratidão por nos ensinar por teu Filho Jesus Cristo o serviço de amor, a fé em ação, a diaconia, que é tão importante neste tempo em que a vida geme de dor. Deus, intercedemos pelas pessoas em sofrimento. Lembramos as que estão sozinhas em suas casas, as pessoas idosas, que são os avós, que não podem abraçar seus netos e suas netas,
e as pessoas enlutadas, que não puderam se despedir dos seus familiares. Estende também, ó Deus de cuidado, a tua mão sobre elas, e os ampare, e console e fortaleça. Deus, pedimos pelas pessoas que atuam na área da saúde, fortalece seus corpos cansados e doloridos. Acolha seus sentimentos de medo, de impotência e tristeza. Deus de amor, dê sabedoria para que a gestão da saúde se oriente pelas pesquisas e também pela ciência. E assim, Deus amado, que possa acolher nossas orações e guardar toda a tua comunidade, que tu possas sempre ampará-lo e onde cada um e cada uma estiver. Acolha também os nossos sentimentos que estão presentes em nosso coração e pensamento, na certeza de que estamos sob o teu cuidado e teu amor, é que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Querida comunidade, que possam estender as suas mãos em casa para receber a bênção. Que a chama do Espírito Santo aqueça nossos corações, interceda por nós e ilumina nosso caminho. Que a chama do Espírito Santo se eleve dentro de nós para que clamemos por liberdade. Que a chama do Espírito Santo nos reúna para que proclamemos a tua existência. Assim, nos abençoa o Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Para finalizar, estimada comunidade, nós queremos ouvir a canção Cuida Bem, Senhor.